testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crer. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Sinal de vitória e de redenção, é uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar. E todos os eleitos que estiverem vivos, no piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há momentos na vida
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, gozo no coração, gratidão a Deus por mais um dia, né? Deus tem nos despertado, estamos de pé, então glorificado seja o nome do nosso grande Criador e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo amado, povo eleito, povo comprado e redimido com o sangue do Cordeiro. Deus te abençoe com muita alegria, né? Com todas as bênçãos celestiais. Todos nossos irmãos conectados, né? Os que eu tenho o seu nome aqui, os que estão no anonimato, aquele bom dia, com muita alegria, naquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmã Verônica, Deus abençoe. Bom dia também, irmão Antônio Oliveira, Deus abençoe. Deus abençoe. Bom dia, irmã Vilanir Gabriel. Também meu irmão varão Sérgio Ferreira, bom dia, meu querido irmão, com muita gratidão no coração, muita força, né? Sempre, 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 em nome do Senhor Jesus. E assim nós estendemos isso a todos os nossos amados irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Irmã Lourdes Machado também. Bom dia, Deus abençoe com todo o seu lar, toda a família. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele que eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi da circunstância, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente ter. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos a pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos a pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas fui fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos a pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador.
Muito bem, né, meus amados irmãos? Que Deus continue abençoando a cada um, né, conectado conosco. Você que vai chegando, seja todos sempre bem-vindos para o momento, né, da live matinal, recebendo a graça, a bênção de Deus por meio da sua palavra. Porque o Senhor disse: bem-aventurados são aqueles que ouvem, os que leem e os que guardam as palavras destas profecias. Que assim então Deus nos abençoe com a bênção da sua palavra, que é o alimento espiritual, né? Em seu devido tempo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que assim então possamos ter sensibilidade espiritual e ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus e receber de Deus a revelação, né? A revelação é Deus esclarecendo, Deus dando a conhecer aos seus filhos, aquele que pode crer, todo aquele que crê, não é verdade? Então que Deus abençoe. Bom dia, irmão Éden Santos, um grande abraço, meu precioso irmão. Então, neste momento, vamos à palavra de Deus para o nosso coração. Vamos à Escritura, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 11, né? Para prosseguirmos no assunto que falamos ontem. Bom dia também, irmão Paulo César. Deus te abençoe. Então, vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 10, né? Para nossa meditação. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira.
Deus lhes enviará a operação do erro. Segunda parte. Muito bem, meus irmãos. Atentando então para a graça de Deus que nos é favorável sempre, né? Deus não fez o homem para a perdição. Deus não fez o homem para lançá-lo no inferno. Deus fez o homem para salvá-lo. Então você pode perguntar, mas e aqueles que não são salvos e que vão para o inferno? Então precisamos estar consciente que não é Deus que manda o homem ao inferno. Deus simplesmente deu livre-arbítrio para o homem, e é o homem que pode escolher. O direito de escolha está em cada indivíduo. Então é aquilo que ele escolhe. Disse o profeta de Deus: a tua escolha determina o teu destino. Então precisamos nos apossar desta graça de Deus. A graça de Deus é o favor que não merecemos. Que favor que não merecemos? Não merecemos a vida eterna? Talvez não merecemos o perdão de nossos pecados? Muitas vezes somos rebeldes, somos imprudentes, perseveramos no erro e não perseveramos na verdade. Primamos para aquilo que é corrupto e não primamos para aquilo que é verdadeiro, puro e santo. Então vivemos diante de uma realidade espiritual que ela é nua e crua. Nós somos vivificados pelo poder de Deus ou nós somos escravos de Satanás. Ser escravo de Satanás é ser vivificado pelo pecado, persistir na vida de erro, daquilo que é errado. Mas muitas vezes não conhecemos, não é verdade? Mas Deus nos dá esta oportunidade. Então isso é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a paciência do Senhor, é a longanimidade de Deus, Deus sendo longânimo, esperando um processo de vida da nossa mente, do nosso querer, que assim então possamos aproveitar cada dia, cada hora, cada momento para estar na presença de Deus e libertando-se de nossos desejos carnais. Ora, esses desejos carnais, então lembrando, ele foi colocado, ele entrou no corpo humano, ele tomou autoridade no corpo humano através do pecado original que aconteceu lá no Éden. Então, como dissemos ontem, o pecado ele começou no céu, a rebelião, aquele Satanás, Lúcifer, se opondo contra Deus, ele trabalhando, enganando a terça parte do céu, ou seja, dos anjos, né? Que caíram com ele, caíram na sua lábia, na sua conversa. Então, quando ele estava na terra, então ele agora, Deus tendo criado Adão e Eva, um casal perfeito, sem pecado, eterno, né? E então ao pecar eles perderam a eternidade, perderam a vida eterna, perderam aquele companheirismo com Deus, aquela adoração perfeita a Deus. Foi ao ouvir o engano, a operação do erro. Então Deus ordenou que não comesse do fruto da árvore, e ao ouvir a Satanás e desobedecer a Deus, então ali entrou a operação do erro, a operação do pecado. Com isto então Satanás pôde ter domínio sobre o corpo humano. Isso foi tão forte que ele até gerou um filho, o qual a Bíblia nos diz que o seu nome é Caim, sendo Caim do maligno, né? Matou o seu irmão. Então veja o que gerou
A morte espiritual, a desobediência a Deus gerou filhos iníquos, filhos que matam, homicidas, né? E assim então tem prosseguido a raça humana, mas Deus tem dado oportunidade a todo tempo do homem redimir. Mas o homem, não tendo condições de redimir a si próprio, Deus aceitou sacrifícios substitutos de cordeiros, de touros, de bodes. Era o animal natural morrendo em favor do homem, para o homem se redimir do erro, do pecado que estava em operação do erro, operando a vida do homem, vivificando o homem, escravizando o homem. Mas então, aquele sangue do animal que estava substituindo, o homem adentrava a presença de Deus, mas tornava a pecar. Então Deus se tornou homem. Da mesma maneira que o pecado entrou, da forma que ele entrou, pela via feminina, pelo ventre feminino, então Deus veio pelo ventre feminino e derramou, se tornou célula de sangue para derramar o seu sangue, sendo ele o Cordeiro de Deus, agora um humano, um que tem o espírito de vida e é governado por Deus. E aquele espírito de vida que estava em Jesus Cristo pôde descer sobre o homem, enquanto que a vida do animal no Velho Testamento não pôde e não podia voltar sobre o homem. Então agora Deus, tornando-se fácil a cada um de nós a livrar-se da operação do erro. Mas como assim? Como vamos entender isto? Então agora ser retirado de nós aquela vida de pecado, de pensamentos pecaminosos, pensar mal do outro, falar mal do outro, estar com a nossa consciência voltado ao que é verdadeiro, ter o coração cheio de bondade, de gozo, de alegria, de bondade para com nosso semelhante, de amor verdadeiro, aquele amor que perdoa, que tem paciência, que sabe entender. Isso tudo é Deus que nos capacita, pois isso é o lado da vida do Espírito, que enquanto o lado da vida do pecado, da morte, do espírito da morte, são glutonarias, bebedices, né? Prostituição, a mentira e assim inúmeras ou númeras, bastantes, né? Frutos da carne, aquilo que Satanás colocou, é a operação do erro vivendo no homem. Isso é de um lado, né? Agora, por outro lado, então Satanás ele entra com essa operação sempre o lado espiritual, porque ele vem contra os filhos de Deus. E filhos de Deus é justamente quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, dar atenção ao que Deus está falando conosco, olhar com carinho e sentir: isso é Deus, eu quero isso. Então você começa a sofrer tribulações na carne, perseguições espirituais. O mundo se revolta contra você porque o mundo ele é de Satanás. Então a luta torna-se intensa. E então a nossa vida espiritual ela é uma luta. Mas então é porque você começa a descobrir a realidade da vida espiritual. A sua vida começa a se acertar com Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus sendo a sua doutrina. A palavra de Deus agora colocando você no lugar correto que devemos estar.
E assim então começam as lutas, porque Satanás não quer que isso aconteça. O desejo dele é que os homens permaneçam em seu domínio, em seus pecados. Assim Satanás é adorado, ele é glorificado, é tudo o que ele deseja, pois ele desejou em seu coração ser como Deus. Então precisamos conhecer a palavra de Deus e estarmos atentos dentro desta graça de Deus e sermos vivificados por Deus. Então só Deus pode nos ajudar, porque os tempos são difíceis, nunca foram fáceis. Desde o princípio, então, este espírito do erro, espírito da operação. Vendo então, como dissemos ontem, após a vinda do Senhor Jesus, a sua manifestação, para redimir o homem, morrendo, derramando seu Espírito Santo sobre a sua igreja, aquela igreja que foi cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo. Então agora ela estava selada com Deus, era vida de Deus. Deus vivendo naqueles homens, naquelas mulheres, os quais chamamos os primeiros cristãos. Aquela vida que Satanás roubou de Adão lá no Éden. Ele perdeu, agora restituída, manifestada por meio de nosso Senhor Jesus, o qual ensinou a palavra da vida eterna, ensinou o poder de Deus, o reino, o governo, o domínio espiritual sobre o homem. Então nós vemos Cristo, um homem governado por Deus, onde o grande Espírito eterno, o Todo-Poderoso, aquele que não teve princípio e não tem fim, é o que estava naquele corpo chamado Jesus. Por isso, aquele corpo como humano, ele nasceu de Maria, mas morreu no Calvário. No terceiro dia, Deus o ressuscitou, porque a palavra de Deus disse: não permitirei que o meu santo não veja corrupção. Então aquele corpo, Jesus, não viu a corrupção da morte, ou seja, o seu corpo não degenerou. Dentro de 72 horas após a morte, o corpo humano começa a degenerar, a desintegrar. Então aquele corpo não viu essa corrupção da morte, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou soberanamente, deu um nome acima de todo nome, e dentro deste corpo humano agora chamado Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade, tudo que é Deus. Então aquele corpo humano na terra foi perfeito, governado por Deus, foi santo, não provou o pecado. Então aquele corpo, nós dizemos, é Deus em carne humana, pois foi Deus conosco, Emanuel, para devolver este governo, domínio de Deus em nossas vidas, através do próprio Deus vivendo em nós por meio do seu Espírito Santo, como ele viveu em seu Filho Jesus Cristo. O qual filho, porque nasceu de mulher, um homem como nós, mas o qual a Bíblia diz que ele é Deus bendito eternamente. E então, quando isso é manifesto aos homens, Deus vindo ao homem outra vez, vivendo no homem, o espírito do erro, a sagacidade de Satanás, tomando homens intelectuais, pervertendo a palavra de Deus, uma perversão da verdade. Então ele tomou o anúncio da ordem do Senhor Jesus, quando ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem batismal. Não, o Senhor Jesus não estava dizendo que Deus é três pessoas,
que são distintos, não, ele estava dizendo para usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então este nome do Pai, sabendo que o Pai é Espírito, ele é o YHWH. Assim nos ensinou o tetragrama, ensina o tetragrama hebraico, que são aquelas 4 letrinhas ali que compõem o nome de Deus, não tendo tradução, mas esse nome foi traduzido ao Deus se tornar homem, redentor, salvador. Agora Deus como um homem, trazendo um nome de salvação, um nome de redenção. Por isso a necessidade de ser batizado neste nome. Então esta ordem que foi dada em em Mateus 28:19 foi cumprida em Atos 2, versículo 38, quando os apóstolos que receberam a ordem, eles a cumpriram usando o nome do Senhor. Então precisamos entender isso, a operação do erro, o espírito da mentira, pervertendo a palavra de Deus, deslocando a palavra de Deus, tomando a palavra de Deus, dando aquela torcidinha, fazendo 3 pessoas e levando a mente das pessoas, fazendo Deus trinitário. E isso torna-se uma adoração pagã, uma adoração contra Deus. Pois Deus disse: eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Deus antes de mim não houve, depois de mim não haverá. O próprio Senhor Jesus disse: saiba, ó casa de Israel, que o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, único, não pode haver outro. Se fazemos 3 senhores, fazemos o Pai um Senhor, o Filho outro Senhor e o Espírito Santo outro Senhor. Isso é um espírito de idolatria. Idolatria é paganismo, e paganismo é ser ante-Deus, contra Deus. Então assim o espírito do erro opera, e precisamos da graça de Deus para percebermos esta operação. Ela é desde o princípio. Então o apóstolo Paulo, ele chamou a atenção disso. Ele disse, 2 Tessalonicenses, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então este engano, esta apostasia, ela nasceu daquele grupo que saiu com Nicolau. Nicolau, ele era um diácono na igreja cristã. Então o apóstolo João disse: saíram de nós porque não eram de nós. Muitos têm se tornado anticristo. Então aquele Nicolau saiu com aquele espírito errado, e muitos após ele se tornaram anticristo. Anticristo é ser contra Cristo, é estar contra a palavra de Deus. Então falar do anticristo, não podemos tomar só a grande religião hoje. O Espírito começou lá atrás e se tornou esta grande igreja. Esta igreja contra Cristo, proclamando o Evangelho de Cristo, mas torcendo, como Satanás fez para Eva. Como agora esse espírito anticristo entra na igreja através do diácono e ali contamina alguns irmãos que saem com ele. Como dissemos ontem, ele começou naquele cavalo branco de Apocalipse 6, ele ganhou força, uniu com o Estado, ele passou a matar. Então ele já ganhou o cavalo vermelho, foi dado uma espada para que tirasse a vida das pessoas, a daqueles que não crescem em sua doutrina.
até que chegou o momento do cavalo negro. Então a sua doutrina perversa estava dominando o mundo inteiro, o cavalo negro. E então logo Satanás misturou a política, a religião, mundo e igreja, e ele misturou, está num cavalo amarelo, é morte espiritual, onde ele mata muito mais de quando ele matou com a espada, pois a terra está contaminada com o vinho da sua prostituição. Prostituição é prostituir a palavra de Deus, é manchá-la, é pervertê-la, é misturá-la com pensamentos humanos, e assim ele fez, e está esse espírito do erro. Então ele começou com Nicolau, tornou-se obra dos nicolaítas, foi encabeçado por um homem, teve uma união com o Estado. Então, sendo uma igreja espiritual e política, tendo dois cabeças, ela é uma grande prostituta, e é a mesma que domina o mundo. Esse é o espírito religioso que entrou na igreja e permanece até hoje. Então Paulo disse que ninguém vos engane, sem que venha apostasia. É justamente apostasia, é mudar o nome, a fé perfeita apostólica do batismo em nome do Senhor Jesus, de uma fé verdadeira de um único Senhor e Salvador nosso, como disse Judas em sua carta, o único Salvador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Não primeira, segunda e terceira pessoa, uma suposta trindade na divindade de Deus, mas conhecer Deus como o único e verdadeiro Deus, e assim caminharmos dentro da doutrina apostólica, dentro do que Deus ensinou, e assim sermos vivificados por Deus. Então a apostasia é justamente isto. Então veio essa apostasia e ela permanece, perdura desde então, daquela saída daqueles irmãos que saíram de dentro do cristianismo, da igreja cristã, formando seu grupo, crescendo e hoje enchendo o mundo. E esta perversão, esta apostasia tem enchido o mundo, e o desejo de Deus é que voltemos ao original. Por isso Deus enviou e prometeu que revelaria tudo na voz do sétimo anjo, para levar-nos ao estado original. O sétimo anjo, Apocalipse 10:7, é um profeta prometido por Deus. Temos falado isto. Você, meu irmão, que nos ouve e pertence a alguma igreja, se você já ouviu isso e ouviu dizer que isso é falso, eu digo a você em nome do Senhor Jesus, aproxime-se, examine as Escrituras, veja o ensinamento de Deus e verás que isso é verdade. Então o anticristo, o falso profeta, é aqueles que levantam contra a palavra de Deus. Então nisto eu gosto de ser firme, para que cada um de nós não olhar para a igreja, não olhar para o pastor, não consultar a carne e o sangue, consultar a palavra de Deus e ter a sua decisão espiritual. Você e Deus, a sua decisão para com Deus, porque Deus fala em sua palavra. Você vai e mostra e pergunta ao pregador, ele diz não é assim, é falso, e você dá ouvido àquilo e a palavra de Deus ficou em segundo lugar para você. Então aí já está perdido, porque é uma rejeição. Dar ouvido ao homem e rejeitar Deus é estar perdido. Então poder parar Deus com a sensibilidade espiritual, humildade no coração, humilhar, não querer ser aquele laodiceano que diz rico sou, de nada tenho falta. Isso está falando da vida espiritual. As pessoas têm enchido de uma maneira de uma vida espiritual que pensam que estão corretas, estão certas, que não precisa mais de Deus, e então elas deixam Deus passar por alto, rejeitando a manifestação divina.
mas então com cuidado, com carinho, com zelo, ouvir esta voz, ouvir Deus e estarmos nas mãos de Deus. Entregar a Ele por nosso livre-arbítrio, ou seja, pela nossa própria escolha, não forçado por ninguém, porque Deus disse, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então não é por força de palavras de ninguém, mas então agora, pelo Espírito de Deus, ouvir a voz de Deus e sair do engano, da operação do erro, e assim sermos então vivificados e ordenados por Deus dentro da sua palavra e permanecer caminhando com Deus. Enoque, tipo da igreja que será arrebatada. Ele andou com Deus, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Então nos diz, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Esta é a igreja de Deus desta última hora. Ela está livre então desta apostasia, da heresia, do espírito do erro, da operação do erro, pois agora o que vive nela é a operação de Deus, a operação do Espírito Santo, Deus vivificando a sua igreja. Ela vive com Ele e anda com Ele, alcança testemunho que o agrada e então logo Ele a tomará nos ares em um arrebatamento. Deus te abençoe. Como diz o Senhor, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. O Senhor se tornaste homem para tirar o fardo do pecado, a operação do erro de sobre a vida do homem. Pai, então nós rogamos que o Senhor venha perdoar as nossas fraquezas, nossos fracassos, os pecados e debilidades. Só contigo está o perdão, Pai, diz a Tua palavra, para que sejas temido. Então perdoe a cada um de nós. Dá-nos sensibilidade espiritual, verdadeiro desejo de sermos verdadeiros filhos do Senhor, caminhando em Sua verdade, guiados pelo Teu Espírito. Abençoe cada coração, cada vida, no nome santo e precioso do Senhor. Dê uma semana abençoada, o trabalho abençoado a cada um de Seus filhos, Pai. Guarde-os e guia-nos por toda a eternidade. Rogamos-te isto no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Deus continue abençoando a cada vida, a cada coração. Continue firme no seu propósito. Não desanime, ainda que tenha dores, enfermidades, as tribulações. Isso é necessário que aconteça, né? Diz a palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim, que for firme, constante, perseverar, será salvo. Que assim Deus nos ajude, nos fortaleça para lutarmos até o fim. Deus te abençoe. Bom dia,
meus irmãos. Bom dia, povo de Deus, muito obrigado mais uma vez. Que a graça de Deus continue sustentando o seu coração. Amanhã cedo, às 6h30, nossa live, né? Se Deus quiser. E o meu canal, né, no YouTube, Norivan Pimenta de Souza, dá uma visitadinha lá. Inscreva no canal, dá o seu joinha lá, tá bom? Eu convido todos os irmãos a fazerem isso, você estará nos ajudando. Muito bem, Deus te abençoe. À tarde, se Deus quiser, às 6:45, estarei transmitindo aqui, né, repetindo uma live que nós já fizemos pela manhã, para que alguém à tarde também, alguém mais possa ouvir. Talvez a pessoa não pôde de manhã, e talvez nesse horário à tarde ele pode ouvir, né? Então, para assim ajudar mais alguém a alcançar mais alguém, né? Deus te abençoe. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus. Chave, fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo.
nem